Boa noite, irmãos. Então, como a irmã Liane comentou, hoje cabe a mim falar do capítulo de número 19, cujo título é A Fé Transporta Montanhas. Esse capítulo é muito interessante e ele começa com uma parábola que na época de Jesus isso era muito comum, né? Essas histórias que ele falava, que depois foram traduzidas pelos apóstolos. E então fala assim: quando veio até o povo, o homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu tolo digo em verdade. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em São Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 20. Então, essa parábola é muito interessante porque ela fala das montanhas, né? De a gente superar aquela montanha. E que, na verdade, são todos os obstáculos, as adversidades que a gente tem na vida, os preconceitos, o egoísmo, de uma maneira geral, tudo que nos atrapalha o desenvolvimento e a nossa evolução. E esse é o sentido moral da fé, que é a confiança no cumprimento das coisas. É aquela confiança que a gente tem no futuro de que aquilo vai se resolver, vai surtir um efeito, a gente vai conseguir alguma coisa. Então, a fé, ela tem esse cunho de a gente acreditar, né? Não basta só a gente dizer da boca para fora, eu tenho fé, mas realmente vivenciar, né, essa energia e poder usar a seu favor, sabendo que existe uma força maior que é Deus e que essa força maior, aliada à nossa força individual, transforma o ambiente, transforma a nossa vida e nos reforça ainda mais essa questão da fé. Principalmente quando a gente tem a compreensão, né? Porque às vezes a gente está numa impaciência e não consegue entender, né, o porquê que as coisas não acontecem, porque a gente está passando por uma situação difícil e não consegue superar aquilo, né? De uma forma que aqui no capítulo fala muito da fé com humildade, compreensão e uso da nossa inteligência a nosso favor. Então, vocês sabem que existem dois tipos de fé: a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela que muitas vezes a gente vê as pessoas sem crítica, né? Aquela fé que tu acredita porque alguém falou, mas tu não sabe se aquilo ali realmente é assim, né? Se é daquela forma, tu apenas acredita porque alguém disse para tu acreditar. E muitas vezes isso bate, né, um choque entre o nosso raciocínio e o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio é aquilo que Deus nos deu para que a gente pudesse realmente decidir as coisas, fazer escolhas mais conscientes. E isso vai de encontro a essa perspectiva do livre-arbítrio que o Espiritismo nos mostra, né, a importância disso. E a fé raciocinada, então, é exatamente essa oposta, é aquela que a gente tem uma crítica, que usa a lógica,
né? Por exemplo, eu estou aqui hoje falando para vocês, mas não significa que vocês tenham que acreditar no que eu estou falando. Podem duvidar, né, de qualquer um dos médiuns que vierem aqui falar, porque é isso que faz com que vocês saiam daquela porta para suas casas e coloquem em prática, para saber se realmente funciona, né, se tem lógica, se tem algum sentido na vida de vocês. Então, essa fé é a fé que o Espiritismo nos coloca, né, essa doutrina que nos mostra que é importante a gente ter essa lucidez, bom senso sempre para avaliar as questões no nosso dia a dia. E a fé, ela tem um poder enorme, né? Como Jesus falou, ela transporta montanhas quando a gente pode ter essa fé. E vocês sabem que existem estudos científicos que já falam da questão da fé, da espiritualidade, da importância disso atrelada à religião. E a gente chama de coping religioso, que é exatamente esse instrumento para superar e manejar o estresse. Então, muitas vezes as pessoas se agarram na fé, em muitos casos de doenças muito graves, como câncer, a gente sabe que parece que é uma coisa, né, sobrenatural que acontece daquela pessoa ficar curada. Mas, na verdade, ela teve a fé. E no momento que ela tem a fé, por que ela fica bem? Né? Se a gente sabe que existe um tratamento científico, existem medicações, porque no momento que ela tem a fé, as células dela recebem um comando de saúde e bem-estar e começam a trabalhar diligentemente, né, de uma forma que ela começa a emergir uma energia positiva, uma energia de cura. Então, nesse sentido, a fé cura, né? A fé curou. E a gente sabe de muitas pessoas que passaram por isso e estão curadas, né? E podem dar os seus exemplos para a gente. Também eu trouxe o livro Leis Morais e Saúde Mental, que é no psiquiatra Sérgio Luiz da Silva Lopes. Ele é palestrante espírita e ele fala exatamente da questão científica, né, da fé. Então, a luta contra a doença e a depressão, principalmente naquelas pessoas que às vezes estão desenganadas, né, deprimidas, não sabem mais o que vão fazer. Como a depressão, a gente sabe que é como se fosse uma escuridão, né? Nada tem sentido, as pessoas não querem sair de casa, mas existe, então, pacientes que confiam na religião e são menos propensos a desenvolver depressão. Né? Então, no momento que elas têm aquela fé que dá um sentido, dá uma abertura para o novo, elas também começam a ver as coisas de uma outra forma e conseguem lutar contra esses quadros depressivos. O suicídio e o abuso de substâncias também. Os estudos eles mostraram baixas taxas de suicídio ou atitudes negativas com mais fé. Né, de quase 140 estudos que examinaram o envolvimento religioso, abuso de álcool e drogas, 90% apresentaram uma correlação estatisticamente inversa. Então, isso significa que quanto mais fé, as taxas de mortalidade, de suicídio diminuíram. Então, isso é incrível, né? Eu trouxe para vocês justamente para compartilhar e nós vemos que não é só no Evangelho, mas no nosso dia a dia também a gente está atrelando a sensibilidade da espiritualidade, da fé. E muitas vezes a gente pensava que existiam milagres, né? Aqui no Evangelho, o Espiritismo coloca muito bem que são efeitos naturais daquilo que acontece no nosso dia a dia. Então, não existe nada sobrenatural. São as leis morais, as leis divinas
as leis naturais de Deus e que, como ação, reação e outras tantas leis que nos colocam a par, então, disso. E para finalizar, então, uma mensagem que aqui no Evangelho a gente lê, que Jesus fala da força que cada um tem dentro de si e que deve emergir, né? Também, muitas vezes a gente pensando que são prodígios, aqueles que fazem muita coisa, mas são as leis naturais e que nós podemos fazer por nós. Nós podemos ter essa força de transformação através da fé, né? A fé que transpõe montanhas, é a fé que está no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, fiquem com Deus e que assim seja.